Olá, alunos da terceira série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando e hoje nós teremos aula de filosofia. Vamos lá. Bom, na aula anterior, na aula 4, abordamos os seguintes temas, né? Patrística e escolástica. Hoje nós vamos fazer uma revisão do capítulo 5. E quais foram os temas que eu selecionei, tá? Senso crítico e racionalismo. Por quê, pessoal? Porque esses temas eles são extremamente importantes e caem em provas de Enem de vestibular, né? Então eu sempre faço isso, eu dou a aula e também dou uma direção, uma orientação com relação ao que vai cair nas provas, tá? Então vamos começar aqui a recapitulação. Primeiramente, vamos recapitular o que é senso crítico, tá? Conceito. Importante sempre ter o domínio do conceito. Senso crítico é a capacidade de questionar e analisar de forma racional e inteligente. Através do senso crítico, o ser humano aprende o quê? A buscar a verdade, questionando e refletindo profundamente sobre cada assunto. E no sentido filosófico, pessoal, vocês estão lembrados a que o senso crítico corresponde? No sentido filosófico, corresponde ao desenvolvimento de uma consciência reflexiva, né? Baseada em quem? No eu, na autocrítica e no mundo, né? E sobre o que a consciência do papel social de cada indivíduo leva a pessoa a pensar? Bom, primeiramente devemos entender que quem tem senso crítico, né, aguçado ali, a sensibilidade, juntamente com a questão da crítica, rejeita a imposição de qualquer significado, né, dogma ou comportamento sem antes questionar, né? Mas para isso a pessoa precisa o quê? Ter uma base educacional boa, né? Ter instrução. Por isso que eu digo, com que está relacionada a capacidade de cada ser humano refletir sobre diversos assuntos? Está relacionado com a educação que recebeu, né? Quanto mais o indivíduo estuda, né, quanto mais o indivíduo recebe uma educação, ele consegue questionar, né, argumentar, refletir sobre tudo que lhe é imposto. Ele não aceita tudo assim de bate-pronto, não. Ele vai questionar, ele vai perguntar, ele vai argumentar, né, ele vai desconfiar. E isso é muito importante, gente. Hoje em dia isso é uma questão de sobrevivência. Até porque temos a questão da internet, né, com as fake news, né, as falsas informações. Então, tudo tem que ser checado, investigado e analisado, né? Lembrando, eu sempre falo isso para vocês, que conhecimento não é uma coisa assim que se ache de forma rasa, né, na internet, não. Conhecimento você tem que buscar, você tem que investigar as fontes e eu sempre aconselho, procurem livros, né? Vai procurar conhecimento na internet? Procure sites, principalmente de universidades, tá, pessoal? E isso aí é uma dica super importante. Mas o livro é a base de tudo, tá bom? E lembrando também, né, que opinião não é conhecimento. Opinião, cada um tem a sua, né? Mas isso não significa que aquilo seja uma verdade, ok? Então, recapitulando essa questão do senso crítico, que é extremamente importante, tá, pessoal? Até na hora de vocês poderem interpretar o enunciado de uma questão, o senso crítico ele vai ser de suma importância. O indivíduo que tem o senso crítico aguçado, automaticamente ele vai fazer uma boa prova, tá? Bom, relacionado à questão do racionalismo, vamos lá. Primeiramente, né, vamos relembrar o conceito. Perdão. Racionalismo é a corrente filosófica que atribui valor somente o quê? A razão, ao pensamento lógico, né? Deixando de lado superstições, dogmas, né? Senso comum. E o raciocínio? O raciocínio faz parte do racionalismo, né? É a operação mental, lógica, né? Que tenta extrair conclusões. Sejam essas conclusões verdadeiras, falsas ou prováveis, tá? O racionalismo considera o quê, pessoal? A razão como única fonte de conhecimento válido, tá? Todos nós, ao pensarmos, associamos ideias e buscamos conclusões.
Não é verdade? Todo pensamento busca o quê? Uma conclusão. Ok. Bom, como podemos observar, uma ideia leva a outra e damos o nome de raciocínio a essa atividade do pensamento, né? Bom, e a questão da lógica? A lógica também faz parte, né, do raciocínio. A lógica é uma parte da filosofia que investiga as condições pelas quais um raciocínio pode ser considerado válido, tá? O estudo da lógica remonta à antiguidade com Aristóteles, tá? Século IV a.C. Ele escreveu um conjunto de livros sobre o tema, o qual foi dado o nome de organon, que em português significa instrumento, tá? Nesse sentido, a lógica pode ser considerada que é um instrumento para nós podermos avaliarmos, né, se um argumento é válido ou se possui inconsistências, estabelecendo assim quais regras devem ser observadas, tá? E quando o raciocínio ocorre, pessoal? Quando colocamos proposições simples e tiramos conclusões. Bom, qual o objetivo da aula de hoje, pessoal? Despertar no aluno, né, a importância, né, a conscientização de o quê? Desenvolver o senso crítico, né, para não aceitar qualquer coisa como verdadeira sem antes investigar, né? Valorização do racionalismo, do raciocínio, da lógica e da razão, ok? Pessoal, esses temas são super importantes, é por isso que eu abordei, né, na hora da revisão. Bom, de posse de todas essas informações, quais serão as atividades de hoje? Exercícios diversos, número 10, página 25. Questões 9, 10, 11, 13, ok? E em relação à atividade devolutiva, AD5, capítulo 5, filosofia, terceira série, última aula, finalizamos o capítulo 5, tá? Então prestem atenção aqui. Com base na videoaula de hoje, na apostila capítulo 5, página 24, responda. Você acha que o racionalismo contribuiu para o desenvolvimento da sociedade? Sim ou não? Justifique suas respostas com suas próprias palavras, tá? Bom, pessoal, essa questão é uma questão muito abrangente, tá? Por quê? Vou dar uma dica, tá? Ela valoriza, né, a questão da razão em detrimento à questão da superstição, né, dos dogmas, do dogmatismo. Deixamos os dogmas de lado e passamos a trabalhar com razão. A partir desse momento, com certeza, a sociedade vai se desenvolver, tá? E aí eu quero que vocês desenvolvam essa questão, né, perdão. Não precisa se estender muito, 10, 15 linhas, tá ótimo, tá, pessoal? Podem pesquisar? Podem, tá? Mas usem a pesquisa como base, não copiem, tá, pessoal? Escrevam com as próprias palavras, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, né? Peço a vocês que façam atividade devolutiva, perdão, qualquer dúvida estarei à disposição, tá? Façam os exercícios, um forte abraço e até a próxima aula, ok?